Salve, salve, meu povo! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao CNCast. No comando, eu, Giza de Souza, e o tema de hoje é a importância da atividade física na maturidade. Vamos estar falando de várias modalidades de atividade física, especialmente da musculação. Esse esporte que hoje as pessoas vêm buscando muito. E aliado à musculação e atividade física, nós vamos estar falando também da nutrição e a suplementação, que caminha junto, lado a lado, tanto a nutrição, a atividade física e a suplementação. E para esse bate-papo, eu trouxe duas especialistas. Janine, ela que é treinadora, professora e gestora da Olimpo Esporte, e também doutora Jéssica Santos, ela que é nutricionista, fundadora da Clínica de Emagrecimento JS, e também Buffet Lilás, com esse buffet maravilhoso. Sejam bem-vindas, meninas, Janine e Jéssica, é um prazer recebê-las. Começar com Janine, que ela é uma mocinha, então as mocinhas, você também é uma mocinha. Janine, fala um pouquinho de você, essa paixão por esporte. Primeiro eu queria agradecer. Janine, né? Isso. Queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui. Sempre fui muito fã do seu trabalho. Obrigada. E do que você faz na cidade. Eu acho que comunicar dentro de uma cidade como Camaçari é extremamente desafiador. E fazer isso e ter uma mulher à frente disso me deixa extremamente orgulhosa e representada. Então, muito obrigada pelo convite. E de poder vir também falar um pouquinho sobre o que a gente faz, como faz, né? E dessa bandeira que também é extremamente sucateada dentro da nossa cidade, dentro da realidade não só da nossa cidade, dentro do Brasil. A gente está vivendo uma realidade de Olimpíada agora e está vendo como é difícil para os atletas performar. E às vezes performar dentro do Brasil é difícil demais. Então, eu hoje sou empresária dentro de Camaçari, né? Eu costumo dizer que o Brasil não é para amadores, Camaçari piorou. Verdade, né? Então, a gente faz porque a gente ama de verdade e porque acredita no potencial da nossa cidade. Isso é uma realidade, eu acredito no potencial de Camaçari. Eu não vou sair da minha cidade, eu não vou investir em outro lugar, eu vou continuar aqui, porque é aqui que eu quero construir a minha família, foi aqui que eu cresci, que me criei. Então, acredito que a gente pode sim prosperar aqui dentro. E hoje eu tenho uma empresa no ramo esportivo, que é a Olimpo Esportes, né? Nós começamos como Olimpo CrossFit, a gente só tinha uma modalidade. Com o surgimento do NEC, que é o Núcleo Esportivo e Cultural Camaçariense, a gente virou Camaçariense, a gente virou uma empresa multiesportiva, multimodalidades, né? É o nosso braço do social, é onde a gente consegue exercer, né, o nosso lado social, fazer filantropia mesmo, ajudar as pessoas, incentivar os atletas, fazer eventos esportivos. E a gente já vai para 5 anos dentro de Camaçari, né, fazendo esporte, vivendo o esporte e tentando fortalecer essa bandeira. Por formação, eu sou publicitária, nós também temos uma agência de comunicação especializada, né, em política e esporte. Então, eu acho que eu consegui unir um pouquinho de tudo que eu amo aí pra viver isso todos os dias. Fui atleta de algumas modalidades, fui atleta de voleibol dentro de Camaçari, no time de Camaçari, com minha amiga e treinadora Sara, né? Sara é bem conhecida, é uma queridíssima. E vivi esse esporte por 14 anos, então eu sei exatamente as fases que Camaçari atravessou de esporte, quando teve incentivo, quando não teve, quando a gente tinha material para treinar e quando não tinha, quando tinha espaço para treinar e quando não tinha. Então, eu vivi essa realidade na pele, por isso essa paixão pelo esporte tão grande, e decidi me tornar empresária do ramo para mudar um pouco essa realidade também, né? Para trazer um pouco para o diálogo e para o debate como o esporte ele é uma ferramenta de transformação social, porque é isso que eu acredito que seja. Então é isso que a gente vive hoje, é um pouquinho do que a gente vai conversar hoje também. Vamos derrubar. Jéssica, linda, uma bonequinha que nutre, que cuida desse povo de Camaçari. Falei de você, essa paixão, quando surgiu na nutrição. Então vamos lá, né? Primeiro agradecer, estar aqui sempre é maravilhoso, né? Faço das palavras de Janine a minha, né? Então assim, é um momento muito especial pra gente como profissional, como empreendedora, pra gente poder trabalhar a conscientização das pessoas, né? E quando se trata de esporte e alimentação, a conscientização dia a dia é fundamental. É um trabalho de formiguinha ali, né? Porque rotinas, demandas, faz com que a gente se perca aí no processo e a gente recomeça quantas vezes forem necessário. E assim, eu digo que eu costumo dizer que a nutrição me escolheu.
né? Quem me conhece sabe aí que eu sou apaixonada em nutrir, né, vidas, até porque é transformador. Eu costumo dizer que a nutrição, ela abre nosso campo de visão, né? Porque não só resgata a autoestima, a autoconfiança, mas quando começamos um processo de reeducação, é aquele momento que a gente olha, praticamos o autocuidado, né? Olhamos para si com mais cuidado. Então, ato de amor a si próprio, cuidar do nosso templo, do nosso corpo, né? Então, assim, tenho 14 anos de formação. Meu primeiro processo com a nutrição foi nutrição industrial. Então, assim, trabalhei esse polo petroquímico aí de 2011 até 2019, né, nas cozinhas, e foi quando meu primeiro processo começou em 2015, né? Eu ia me casar, e aí, próximo a experimentar o vestido de noiva, a gente vai lá e descobre que tá acima do peso. Então, assim, cheguei quase a 90 quilos, cheguei a 89,8. E aí, eu tomei aquele susto, né? Porque nutricionista, né? Eu não percebi. E aí, acredite que eu fui em diversas farmácias, me pesei, não acreditei, passei em um lugar, comprei uma balança, cheguei em casa, falei, não é possível que eu tô com esse peso, como eu cheguei a esse peso e não percebi? E aí a ficha cai. E aí eu comecei esse processo comigo de transformação, percebi o quanto que eu não imaginava que estava cansada. Na época olha que eu tava com 24 anos, então assim, tinha alteração já de pressão, né? Sentia muitas dores de cabeça e não imaginava que era pressão que já estava alterando. Foi quando eu decidi fazer um check-up, falei, não, eu vou usar o que eu tenho de conhecimento comigo. E aí fiz o processo, né? Consegui emagrecer, transformei a minha vida. Eu nunca imaginei que eu pudesse, tipo assim, me descobrir não só, né, como mulher, resgatar aquela autoestima que às vezes a gente deixa lá guardadinho e não percebe, mas na minha profissão. E eu falei, nossa, se eu já amava trabalhar com a nutrição, que é tão desafiadora que a nutrição, dentro de um polo petroquímico, transformar vidas assim, sabe, foi libertador. E aí eu tive a certeza do meu propósito com a nutrição. Falei, não, meu foco é transformar a vida de mulheres, transformar a vida de pessoas que desejam ter saúde e qualidade de vida, né? Por mais que hoje eu sou especialista em emagrecimento, porque foi onde eu procurei me aprimorar, aperfeiçoar, também como saúde da mulher, né? Qualidade de vida, longevidade. Mas, assim, a transformação, né, através da alimentação, ela é primordial, é fundamental. E durante esse processo, fui trabalhando em algumas clínicas dentro da nossa cidade, né? Como a Janine citou aí, acreditei muito na nossa cidade. Antes, eu digo que é desafiador a gente se imaginar como empreendedor dentro da nossa cidade. Foi quando eu disse não, né? Junto com alguns amigos, me dando força, falando, você é capaz, você consegue. Aí foi quando eu tive, né? Aí a minha primeira empresa. E a cada dia que passa, eu amo transformar a vida, ver aquele sorriso, né, de todos os pacientes saindo realizadas, falar assim, ó, consegui mudar de emprego porque hoje eu tenho segurança, consegui melhorar minha vida pessoal, profissional, no geral, né? Então, assim, a alimentação, junto com a atividade física, é transformador em qualquer que seja a faixa etária. Quando você fala, né, você citou discorreu sua história, me veio a importância de você, como nutricionista, provar de estar acima do peso e os sintomas que um paciente chega no seu consultório acima do peso descreve a você e você sabe, é verdade, porque eu já senti isso. Então eu sei onde são as dores. Isso. Exatamente. Então, ó a diferença. Olha a diferença do profissional, onde ela tem a vivência, passou pelo processo de emagrecimento e como se sente acima do peso. Então, além a importância desse profissional a saber direcionar aquele paciente, tratar e ter até mais empatia, não só pela dor, mas também pela vivência que o outro tem. Perfeito. E o esporte, de alguma forma, encaixa aí. Perfeitamente. Aí você foi logo para musculação, diz logo aí, eu como cross. Não. Eu digo que toda modalidade ela é importante, sabe? Primeiro, quando os pacientes costumam perguntar, né? O que é que você me indica? Eu sempre digo assim, olha, eu não faço essa parte porque eu não sou profissional habilitado da área. A gente sabe que precisamos fazer um exercício físico, mas você precisa gostar de praticar exercício. Até porque o segredo de tudo é a manutenção. E se eu
aprendo a gostar, eu crio a rotina, eu crio a disciplina de fazer esse processo. E aí também tem aquela questão, né, de primeiro momento, a confiança em praticar uma academia. Porque eu já me sentia assim. Eu tinha vergonha de ir pra academia, porque eu estava acima do peso, eu achava que todo mundo ia me olhar. Então, assim, o se esconder não é nem pela dizer assim, não tenho vontade de praticar, mas é o medo do julgamento, do lugar que vai frequentar, encontrar um lugar que se sinta bem. Então é muito comum, por isso que esse acolhimento, igual, né, Janine falou, é importante, porque a forma que você tem, digamos assim, essa inclusão, o CrossFit traz isso, muito que é forte. muito positivo, né, é a inclusão de estar todo mundo ali, de estar o grupo, de um ajudar a apoiar o outro, eu acho isso massa, fico apaixonada quando eu vejo isso, faz a diferença pro paciente se sentir, né, e pra qualquer pessoa que queira fazer exercício físico se motivar, porque se ele chega em um ambiente que ele se sente excluído, ou sente que todo mundo olha pra ele ali meio que atravessado, porque quem entra num ambiente desse, encontra pessoas que estão no mesmo objetivo, mas encontra pessoas que já tiveram lá atrás e já conquistou. Então começa, claro que a gente se compara sempre com quem está à frente. Poxa, aquela pessoa tem um corpo massa. Só que às vezes isso alavanca, mas também às vezes desmotiva. E aí, assim, quando encontra nesse acolhimento no ambiente, que motiva, que tem competições que estão ali o tempo todo movimentando, os pacientes conseguem manter. Eu vejo muito isso, né, com os pacientes que praticam CrossFit. É uma energia que eu falo assim, Paula, cara, que tá fazendo o tempo todo modalidade. Eu falo, Domingo a domingo. respira aí, vamos lá. E assim, um paciente que vem de emagrecimento, que faz CrossFit, às vezes não consegue comer tanto quanto precisa. Então, o direcionamento, saber fracionar, né, dizer você pode, mas vamos fazer assim. Então, é um conjunto que a gente vai trabalhando aí. Janine, ela disse que com 24 anos que ela atentou para o peso e daí que ela tinha vergonha de estar num ambiente, né, de uma academia. E aí eu venho pro tema da pessoa de idade, uma pessoa com maturidade. Se uma pessoa de 24 anos, né, que há alguns anos atrás, 20 anos atrás, que ela tinha 24 anos, 10 anos, 5 anos atrás, tem esse receio por conta de estar acima do peso em uma academia ou em um estúdio, e a pessoa que tem a maturidade, que está acima dos seus 40 anos e que precisa, né, percebe isso, inclusive com a orientação. O que é que você fala desse público, desse indivíduo de mais de 40 que você tem com certeza na sua academia? Ela puxou assim vários ganchos aqui que eu fiquei pensando, eu preciso comentar sobre isso. Eu tô quase página, não vai dar, não vou nem conseguir. Porque assim, o CrossFit, na verdade, o CrossFit é uma marca, tá? É importante falar isso. O CrossFit é uma marca. Tá, gente. E a gente tem que pagar para utilizar essa marca, porque é uma marca patenteada. Então a gente faz um pagamento anual. E a modalidade chama-se MMT, que é modalidade mista de treinamento. Tá certo? Quase ninguém sabe disso, porque as pessoas vão difundindo a modalidade como CrossFit. Mas não tem problema chamar de CrossFit. Isso foi difundido no Brasil desse jeito. É o cross-training, é o crossfit e tudo mais. E o que é que acontece dentro das academias de CrossFit, né? Que chama box de CrossFit, porque é sempre um quadradão em formato de uma caixa, uma arena, né? Uma grade para o pessoal se pendurar e peso. E aí corre, e aí o povo ainda brinca. Você tá pagando para correr na rua? Tem pouquíssimos exercícios tão efetivos para condicionamento metabólico como corrida, mas também exige muito cuidado, porque você está dando alto impacto ali nos membros inferiores. Isso é importante de falar. Mas o que é importante de ressaltar? Dentro dos boxes de CrossFit, não tem espelho. Não pode ter espelho, né? Isso é cultural. Você não vai encontrar um espelho. Eu botei um espelhinho na Olimpo, assim, na porta do banheiro feminino, porque a gente recebe muita gente. A gente tem algumas turmas em horários extremos, tipo 5 da manhã, meio-dia e 7:30 da noite. Então tem muita gente que vai pro trabalho, chega do trabalho, então o pessoal gosta de tomar banho e ver se tá organizado. Eu botei esse espelho, minha irmã, e foi um caos. Porque as pessoas não estão acostumadas a ter espelho. O que é que significa isso? Significa que não importa se você é baixo, se você é alto, se você é magro, se você tá gordinho, se você é novo, se você é idoso, o que é que você é. Você pode chegar, tirar sua camisa, ficar de top, você pode ter sua barriguinha, e as pessoas não estão nem aí. As pessoas não estão nem aí. É um ambiente diferente do que alguns que a gente está acostumado, que há muita comparação, que há muito julgamento, que as pessoas estão em busca de um corpo perfeito. Ninguém vai pro CrossFit por causa do corpo perfeito.
Ninguém. Se você perguntar para meus 300 clientes hoje, nenhum deles vai dizer, eu venho por causa do corpo. Não é por causa disso. É por causa do condicionamento, é por causa da comunidade. Você vai ter 99% das pessoas vão dizer assim, ó, é por causa da comunidade, é o quanto eu me sinto inserido, o quanto eu me sinto abraçado. Todas as turmas têm grupos, todo sábado tem evento, todos os dias eles se encontram em um lugar diferente. A comunidade. Então as pessoas, elas ficam ali, elas gostam do exercício, porque é legal, porque é dinâmico. Se você passar 10 anos praticando CrossFit, você nunca vai fazer o mesmo treino, né? O treino é todos os dias diferente. Mas elas ficam por causa da comunidade, por se sentir inserido, por se sentir não julgado, por sentir que ela tá num ambiente ali que as pessoas não estão nem aí. Se ela tá lá na frente, se ela tá cá atrás, ou se ela só tá indo pela saúde, ou se ela tá indo só pra dar uma suada, ou se ela quer ter um corpão, ou se ela quer performar, ou se ela quer competir. Ninguém tá nem aí. A realidade é essa, né? Então formam-se os grupinhos de identificação e as pessoas vão pra treinar, até porque é por tempo, né? Isso é uma grande diferença também. Então você vai, tem os horários. Então, de 4h30 da tarde até 5h30 da tarde. É 1 hora. Começa pontualmente e termina pontualmente. Né? Tem as etapas ali da aula, mas você não vai ter tempo de parar na frente do espelho, tirar foto, não vai. Então, é um negócio bem diferenciado. E por isso, há uma adesão tão grande do público saúde e qualidade de vida, que é esse público que você acabou de me perguntar. Né? E aí eu já vou dar um spoiler, que eu não ia contar agora, mas já que a gente puxou esse gancho, a gente tem tanto as turmas convencionais, a gente inaugurou essa semana, reinaugurou, porque tinha, mas trouxemos em um novo formato, as turmas Kids, né, que já tá esgotada, a gente já tá abrindo outra turma, nossa, porque a gente abriu a turma Kids e as crianças adoram, as crianças e adolescentes, e a nossa professora é competentíssima, sabe, assim, é maravilhosa, o Ilma. E a gente tá abrindo agora uma turma da maturidade. Maturidade, isso aí. Né? Então é uma turma da saúde e da qualidade de vida. São aquelas pessoas que hoje estão com idade mais avançada, ou que vêm de uma série de lesões, ou que têm limitações, perfeito, que não se identifica ali pulando caixote, se pendurando, pegando pesão. Eu não vou conseguir fazer isso nunca. E aí cria um afastamento. Então nós vamos ter uma professora, que é Manu, especializada nesse público. Manu, ela tem curso, especialização nesse público. Então todos os exercícios vão ser adaptados para esse público e a gente vai estar inaugurando essa turma aí. Ainda não consigo dizer a data exatamente, mas a gente já está divulgando, porque assim, é muito raro. E aí quem né, que tem uma idade avançada ou que vem de lesão, às vezes quer dizer que faz CrossFit, quer fazer CrossFit, quer estar naquele ambiente ali, e a própria CrossFit marca, ela vem fomentando muito isso. Você entrar agora no Instagram da CrossFit ou no site, vai ter um idoso na capa. Os posts são todos assim. Eles estão fomentando muito isso para desmistificar isso de que CrossFit é só para quem quer competir. Eu tenho 7 anos de modalidade e eu nunca competi. Nunca. Né? Eu participei de uma competiçãozinha dentro do box e acabou. Então, hoje, o meu público, a minha bandeira maior é saúde e qualidade de vida. Eu tenho pessoas que querem competir, tenho, que querem performar, tenho também. Mas 99% do meu público vai para se sentir mais feliz, para viver uma experiência no dia. E tem uma cultura que o cross lesiona, né? Sim. Normalmente a gente escuta isso. Os treinadores tradicionais falam muito que o cross lesiona. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre a questão das lesões por ser um exercício mais puxado. Por favor. 2 coisas aconteceram. O CrossFit surgiu e foi uma efervescência muito grande, então ele roubou muita gente da musculação. Então isso surgiu dentro das academias de musculação, que CrossFit lesiona, para criar medo nas pessoas mesmo. Isso é uma realidade. Então a musculação começou a perder muita gente pro CrossFit, porque você deve saber disso, as pessoas que fazem CrossFit, elas estão viciadas, né? Só quer falar de CrossFit, só quer se vestir como CrossFit, só quer assistir CrossFit, só quer andar com o povo do CrossFit, quer terminar a relação. Rapaz, é uma agonia que eu tenho que ficar. Eu falo, eu sou terapeuta de CrossFit, porque eu tenho que ficar administrando os B.O.s. Mas assim, isso é uma realidade. Sim. Então houve esse ciúmezinho aí, que vem caindo por terra, porque hoje muita gente concilia CrossFit com musculação, e eu aconselho super, tá? Eu aconselho super, porque existem encurtamentos, existem músculos isolados que a gente precisa trabalhar, existem coisas que talvez no CrossFit você não vai conseguir, talvez na musculação você também não consiga, né? Então, conciliar eu acho super bacana pra quem quer, pra quem gosta. Tem gente que não suporta a musculação e vai estar só no CrossFit, tem gente que não suporta a CrossFit e vai estar só na musculação. É muito do que a Jéssica falou, é sobre identificação à atividade física. Se eu me identifico com surf, por exemplo, eu vou fazer surf somente.
Mas o importante é a atividade física. Isso exige identificação. O que acontece com muita gente que não fica, não permanece, é porque tá forçado. Porque a nutricionista às vezes fala assim, ó, vá pra musculação porque você é musculação. Ou então vá pro crossfit porque você é crossfit. É, pô, não gosto, aí não quero, não faço, abandono os dois. O abandono vem disso, né? Então, houve isso do burburinho, porque começou a perder muito público pro crossfit, porque cresceu muito rápido dentro do Brasil. Isso é um fato, né? E há também... você chega, e o CrossFit ele tem essa curiosidade, né? Você chega num nível de fitness. Então você tem um condicionamento, você aguenta determinado peso, você consegue fazer alguns determinados movimentos. Ok, é muito rápida a evolução. Muito rápida. Você emagrece muito rápido porque os treinos são bem intensos, né? Você cria musculatura muito rápida, você começa a se olhar melhor, se gostar mais. Você ganha força muito rápido porque a periodização de treino ela é feita para que as pessoas ganhem força, ganhem flexibilidade, né? Ganhem agilidade. E aí as pessoas não têm limite e digamos que você consegue pegar ali 50 quilos. Já tá pesado. Mas o meu coleguinha do lado tá pegando 70. E eu acho que eu aguento pegar também. Aí você bota pra cima. Tem 2 coaches na arena, 2 professores. O professor fala, não faça não. A pessoa vai, pega assim mesmo. E isso machuca. Só que eu vou te falar. 5 anos de Olimpo. Se a gente teve 3 pessoas machucadas, foi muito. E não foi por causa de lesão de peso. Às vezes tropeça, às vezes cai do caixote. Às vezes está distraído. E eu, em 7 anos, nunca me lesionei. Agora você me disse, se você já teve algum cliente de reabilitação que usou, eu queria que você falasse um pouquinho da reabilitação no... Muitos. Dentro da Olimpo a gente tem um consultório de fisioterapia também. E dentro do meu corpo de professores hoje tem fisioterapeutas. Então a gente tem fisioterapeutas na arena dando aula, né? Acompanhando as aulas. A gente já recebeu todo tipo de lesão que você conseguir imaginar. Todo tipo de lesão, de cirurgias, de condromalácia, de lesões congênitas, de tudo que você conseguir imaginar. Qual é o grande, assim, o prazer de trabalhar com isso? Que é completamente adaptativo. Então, se você tem uma lesão no ombro, o movimento que você faria com o ombro, o professor ali que está na arena, ele tem que ter a capacidade de adaptar esse movimento para você que tem a lesão no ombro. Então, esse é o bacana. Hoje a gente tem gestante, eu tô com Emily, que é uma cliente nossa e amiga. Emily tá com 8 meses de grávida lá, treinando crossfit todos os dias. Gente, eu acho aquilo impressionante. Até na véspera. Exatamente. E a gente tem gestante o tempo todo treinando lá. A gente tem idoso o tempo todo. A gente tem gente com cirurgia reduzidos, né? De redução de estômago mesmo, que precisa fazer, porque, enfim, prescrição médica. A gente tem uma série de questões. Claro, o cuidado da empresa, qual é? Liberação médica. O médico liberou para você fazer, traga a liberação médica para que a gente, né, esteja protegido também, que você também esteja protegido. Porque as pessoas ficam no ímpeto de querer treinar, de querer voltar, porque, meu Deus, estou muito tempo longe, porque eu quero. Para além disso, passa numa avaliação com o nosso fisioterapeuta. Pra ela dizer, ó, é assim, assim, assado. Ela pega um laudozinho, entrega pra gente, pros nossos professores, essa pessoa pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. E o CrossFit também, como ele trabalha muito fortalecimento, ele vai trabalhando em cima das lesões, né? Então, eu tenho diversos depoimentos. É porque isso não pode ir pra rede social, é proibido. Mas assim, a gente tem diversos depoimentos de pessoas que chegaram com lesões e que hoje não sentem mais nada. Que foram transformados, que foram curados, que foi tratado, né? Por estar fazendo atividade física. É porque as pessoas não entenderam ainda o poder que a atividade física tem, aliada à nutrição. Inclusive, para a CrossFit, tem uma pirâmide da CrossFit de prioridades. A base da pirâmide é a nutrição. Depois vem o condicionamento metabólico, exercício ginástico, levantamento de peso olímpico e esporte para quem quer competir. Então, sem a nutrição, a gente não funciona bem. Então, falando na nutrição, né? Porque um indivíduo que faz, uma pessoa de mais de 40 anos que faz essa modalidade, precisa de uma nutrição adequada. Sim. E também eu quero que você fale dos pré-treinos e também dos termogênicos. Perfeito, isso é um ponto importante, né? É que eu digo sempre, é uma dúvida muito comum. No consultório, os pacientes perguntam, eu posso fazer CrossFit? E você aconselha CrossFit? Porque vem com aquela base, me disseram que CrossFit vai me lesionar, que eu não posso. Hoje é muito comum, eu posso conciliar 2 atividades, né? 2 exercícios, 2 modalidades.
atividades, eu sempre tento deixar isso claro, né? Que é o exercício, que a pessoa se sente confortável e que sim, é como a Janine falou, nem tudo a gente encontra no cross, né? Dependendo do objetivo de cada um, e nem na musculação. E se completam. Sempre quando tem profissionais habilitados, isso é muito importante que ela falou, o acompanhamento, isso faz toda a diferença. E aí é que entra sobre performar melhor. Eu costumo dizer para os pacientes da seguinte forma, é igual um carro. Quanto mais eu rodo, mais eu dou manutenção, mais eu preciso abastecer, né? Mas eu preciso fazer todo esse processo. E aí é que entra um pré-treino para poder ajudar, é aí que entra o equilíbrio nutricional, como ela falou, existe uma pirâmide base, a gente sabe que a modalidade exige muito, porque é muito dinâmico, né? Então, se você não tiver o aporte nutricional adequado, você fadiga mais rápido, né? Tem a questão também de adaptar, tem pacientes que não conseguem, que treinam logo cedo, não conseguem comer, né? Então, como eu posso trabalhar no dia anterior para essa reserva energética, para a gente ter aquele combustível estocado e de manhã ela conseguir, né, ter essa dinâmica e uma performance boa no cross, porque ele só consegue evoluir se a alimentação está compatível e a suplementação. E aí a gente tem, conforme o peso, né, e a individualidade, a gente dosa creatina, que é importante, porque isso também é conforme peso, toda a parte de suplementação e nutrição é individualizada. A gente precisa identificar primeiro, eu digo, o objetivo do paciente. Poxa, o paciente chega, faz crossfit, eu só quero performar melhor. Não, eu tô lá no cross e eu vi que eu tenho um resultado bacana, eu quero, né, aí hipertrofiar. Então a gente tem, conforme o objetivo, suplementações diferentes, conforme a questão do hábito e rotina de cada paciente. Como eu citei agora, muitos não conseguem comer, então a gente consegue às vezes incluir um pré-treino bacana, né? E também aquele paciente que começa a fazer o cross, começa a ter aquela energia que é nível hard. Eu vejo realmente em consultórios pacientes que fazem cross um resultado muito bom. Consegue queimar gordura, né, mais rápido do que a mudança. Aumenta a taxa metabólica, o corpo corresponde. E aí a gente dosa. Então, assim, os pré-treinos, eu costumo, às vezes a gente não consegue só a nível, quando fala de pré-treino, os pacientes entendem muito só sobre cafeína, né? As pessoas acham que é só tomar cafeína, que é só tomar betalanina, né? E que isso dá resultado. Às vezes a gente precisa fazer um pré-treino manipulado, então já existe, principalmente para a mulher, né, a mucuna, o Panax de 100, a gente idosa, que são pré-treinos que vai fazer que performe melhor, que faz com que a gente fadigue menos no treino. Então, assim, Jéssica, minha prática hoje, eu não costumo prescrever muito cafeína, porque a nossa cafeína tá aqui, né, e é bacana, a gente consegue consumir, mas eu consigo... não acelera o coração. Não acelera. E aí eu otimizo. Então, às vezes, eu uso geralmente alguns, né, para ir para a maturidade, o HMB é maravilhoso. HMB, ó, já tá dizendo. Sou Pega a dica. apaixonada nos resultados. Né? HMB, é a base que é uma suplementação que ajuda a ganhar massa muscular, né? Faz com que a gente melhore a resistência. Então, assim, é um suplemento que a gente pode utilizar. E aí hoje existia muito também um mito sobre o tríbulos, a maca peruana, né? Que aí as pessoas só se preocupam muito com a libido. O negócio fica melhor, mas também a gente consegue otimizar, usar os shots de pré-treino. No treino eu não consigo comer grande volume, tem uma hora de treino. Vamos fazer um shotzinho, a gente usa guaraná, a gente usa beterraba em pó. Então, esse é o mínimo. A beterraba em pó, o próprio suco que a gente faz com a beterraba, com limão, com gengibre, para quem quer melhorar a termogênese. Então, existe uma gama de pré-treinos naturais, né, manipulados ou não, né, que a gente consegue incluir conforme objetivo e tempo de treino, tá? Pós-treino é muito importante. Aí é o que eu digo, gente, eu consigo otimizar uma reserva energética, você consegue treinar de jejum, se você tem realmente já esse hábito, a gente não precisa, porque como é muito dinâmico, tem pacientes que enjoam, né, porque a digestibilidade acaba competindo no mesmo campo. Mas aí o que a gente faz? Eu sempre oriento. Treino, a gente não pode passar de 1 hora pós-treino para se alimentar. Então a gente precisa ter um período também. Por quê? Porque a gente fala sobre catabolizar.
um carro não roda sem combustível. E a gente gasta, a gente abastece. O corpo também é assim. Gastei combustível, preciso abastecer. Que é o que a gente tem de gasto diário, que é a nossa taxa metabólica basal. Isso difere para mim, difere para a Janine, difere para você. Com o tipo de atividade que a gente faz, que a gente consegue aumentar a taxa metabólica basal, né? Conforme as necessidades especiais. E aí o paciente, né, o cliente dela tem um resultado muito bom, performa melhor. Inclusive para as competições, a gente tem suplementações específicas, porque aí já é um tempo maior, são vários tipos de atividade. Isso aí. Então a gente consegue equilibrando. Para a pessoa de mais idade, existe alguns mitos da creatina e do whey, tá? Que engorda, que incha, que é sintético, e o que substitui. Então eu queria que você falasse desses dois suplementos, principalmente a creatina, que existe pessoas que não conseguem tomar por conta de achar que... Sim. E o whey, que as pessoas veem assim, é pior do que comer pão. Eu tenho uma amiga que fala, eu que não tomo whey, fulano tomou, tá toda inchada. Queria que você falasse desses dois. Não, eu tenho esse medo. Esse é um mito, né? Na verdade, falando em suplementação, existem diversos tabus aí, né? E crenças limitantes. Hoje, o que a gente... Eu tenho observado muito, e os estudos também têm mostrado, né, que essa categoria, né, esse ciclo de vida que dentro da nutrição a gente fala assim sobre a maturidade, né, tem avançado muito na prática de atividade física. Tanto que de 2022 para cá, aumentaram o tempo, a gente conseguiu ter mais longevidade, em 54% ou mais. Então imagina quanto que a gente conseguiu melhorar, viver com qualidade, porque eu digo que a gente pode, na terceira idade, viver melhor e bem, né? E é isso que entra as suplementações. Então, assim, é um grupo que hoje tem desmistificado muito, porque cheguei na maturidade, não preciso me exercitar, não preciso comer bem, as pessoas acreditam que cheguei ali pronto, então passo, né, de arrasta pra cima. É e verdade, não é assim. Não é, hoje... Eu até brinco, né? Existem mães de amigas, né? Minha própria mãe, algumas pessoas que olham e falam assim, nossa, tá melhor do que eu. As pessoas de 50, né, 55 estão melhorando o desempenho com o exercício, estão transformando o corpo e, tipo, tá dando na novinha, né? A gente tem melhorado isso, tanto os homens quanto as mulheres também tem melhorado. E com isso existe essa gama de suplementação, e a minha preocupação com a creatina e com ele é justamente fazer o paciente entender. Porque as pessoas acreditam, né? Minha avó, quando viu meu tio utilizando, dizia que era bomba. É bomba, então a gente tá tomando bomba. Um pote grandão, né? Creatina faz mal pro rim. Então, assim, toda suplementação é importante. Toda suplementação, ela tem prazo para começar, tem que finalizar, voltar a tomar. Às vezes as pessoas usam muito de uma constância, por exemplo, eu recebo muito. Comecei a treinar hoje, aí eu sempre pergunto, né, se usa medicamento, suplemento. Ah, já tô tomando whey, já tô tomando creatina, já tô tomando pré-treino, já tô tomando termogênico. Conheço várias pessoas. Isso, traz uma lista, ômega 3, ou começa a tirar da bolsa assim, ó. Trouxe tudo porque eu já tô tomando. Eu sou uma dessas. Começa a fazer tudo de vez. Então, assim, o whey, ele é tanto para emagrecimento quanto para hipertrofia. Eu uso suplementação de whey em pacientes pós-bariátricos, para que a gente tenha construção de massa muscular. A gente sabe que em algum momento a gente precisa aumentar a proteína, né? Não é que só o aumento da proteína vai fazer com que a gente ganhe massa, porque se eu tenho um exercício de alta performance e resistência, eu preciso aumentar também meu combustível, e combustível base principal é carboidrato. Não existe restringir, né? Não existe a gente emagrecer tirando nenhum grupo de alimento, mas a gente tem o que a gente aumenta, diminui, o que a gente vai ofertar mais no cálculo de uma alimentação, que é isso que é o meu papel como nutricionista, entender a taxa metabólica basal e distribuir, é 60% carboidrato, 40%, né, 30%, conforme o objetivo. Então, o whey, ele é para pacientes que querem, né, pessoas que querem emagrecer, que querem hipertrofiar, e também existe uma dúvida, mas eu só posso tomar whey no pós-treino. Depende da rotina do dia, em que momento você faz uma refeição pré-treino e a dose. Então, o que eu não posso? Eu quero tomar whey no café, no lanche, na janta. Às vezes as pessoas usam de forma desordenada e por um período também que acaba não equilibrando no valor nutricional da alimentação. Então, a gente planeja e inclui. Então, assim, eu uso muito. A dinâmica do whey é muito boa, né? Então, assim, eu sou uma delas. Eu
sou uma pessoa que não conseguia tomar café da manhã, né? A primeira refeição, desde os 10 anos de idade, sempre não conseguia. Então, eu incluí o whey como meu café da manhã. E foi assim que eu consegui trazer meu emagrecimento, porque eu precisava comer, porque senão à noite eu queria destruir o mundo. Mas eu não conseguia me alimentar de manhã. Então, um ovo, eu ficava ali, ó, tentando e não descer. Quando eu fui pro whey, me apaixonei, né? E usei o whey no meu processo de emagrecimento e consigo utilizar como estratégia. Mas dentro de uma alimentação equilibrada, entender a forma de incluir o horário, em que momento é importante. A creatina, ele é um suplemento que eu digo assim, a gente tem que ter cuidado com qualquer outra coisa. Por quê? Porque a gente às vezes usa de forma exacerbada. Então eu costumo sempre monitorar creatinina, então é importante a gente ver os valores das funções renais, entender se o paciente tem algum problema a nível de hipertensão, como é que está essa função renal, para a gente trabalhar. E aí, conforme o peso, a gente faz um cálculo e a gente dosa. E a gente faz um período, avalia, modifica o nível de suplemento, mas a gente não deixa por um período constante. Assim a gente melhora o resultado, né? E consegue atingir o objetivo sem ter problema nenhum de saúde. Por isso que é importante o acompanhamento, eu digo sempre, não só da alimentação, mas como do exercício físico de um profissional habilitado. Porque ele vai entender o que o seu corpo precisa e vai dosar realmente conforme a necessidade. Janine. Senhora. Eu tenho 4 cadernos Eita. de 10 matérias para fazer uma pergunta para você. Me diz uma coisa, aí, o cross, quando você me fala que ele emagrece, que ele traz essa interação social, né? Então eu lembro muito da questão das pessoas que têm comprometimento psicológico ou emocional, onde busca a atividade física, né? Total. Para que se acalme, né? Se melhore. E com isso eu queria saber de você se lá na arena, eu não sei se eu posso chamar de arena, ou centro, ou academia. Você tem outras modalidades, ou você tem só os box de cross, ou se, por exemplo, a musculação, eu quero que você fale também um pouco da musculação e também do funcional. Pronto. O que acontece? Como eu falei, a pirâmide do CrossFit ela é constituída por algumas etapas, né? Vem a nutrição na base, Jéssica muito bem falou, e aí vem o condicionamento metabólico, que estão todos esses exercícios aí de corrida, de bicicleta, de natação, de aquilo que é pra queima mesmo. E aí vem os exercícios ginásticos e vem o levantamento de peso olímpico, que são as cargas extracorpóreas, né? Então, todo o treino de CrossFit ele é montado para que tenham alguns desses exercícios. Por isso que há um processo múltiplo no corpo. Então, ao mesmo tempo que eu tô queimando gordura, eu tô hipertrofiando. Porque ao mesmo tempo que eu tô correndo na rua, corri 200 metros, voltei e faço agachamento com 20 quilos. Entendeu? Então, o estúdio tá sentado. Então, é por isso que não tem como você só emagrecer ou só hipertrofiar, né? Lógico, cheguei no nível aqui que meu percentual de gordura, meu BF tá muito baixo, eu vou hipertrofiar muito mais. Então, a alimentação é imprescindível nisso, porque se eu cheguei no nível de gordura muito baixo, eu preciso ter uma ingesta muito maior de carboidrato para suprir ali a queima calórica do treino. Tem treino que a gente sai com 1,5 kg a menos, com 1,5 kg a menos no treino. Porque é desidratação, né? Você tem uma sudorese muito alta. Eu já fiz treino de natação, por exemplo, de baixar 3 quilos num treino de natação. E de sair, beber água e comer e voltar, normalizar. Né? Porque o corpo humano é uma loucura, minha irmã. É doideira. A forma como funciona para quem pratica exercício a longo prazo, você começa a ter controle do seu corpo, que você faz o que você quiser com ele. A realidade toda é essa. Eu tô me sentindo muito, sei lá, enxuta, eu quero ficar um pouco mais cheinha. Você já consegue ali saber o que comer e como fazer para atingir. Isso é a melhor parte de todas. Acho que o supra-sumo é esse. É você começar a ter uma consciência corporal tão grande que você consegue atingir o que você quiser, né? E aí o que acontece? Como todos os dias a gente tem esse mix de treinos num treino só, mix de exercício num treino só, existe uma série de coisas que vão acontecendo no nosso corpo ao mesmo tempo. Então eu vou me tornando
mais tonificada, ao mesmo tempo eu vou traçando um pouco mais, eu vou emagrecendo mais, porque ao mesmo tempo que eu sair pra correr, eu volto e faço agachamento com 20 quilos, eu subo na barra, me penduro e bato minha perna na barra, eu subo uma corda, então eu tô fazendo muito exercício de braço, ao mesmo tempo eu pulo um caixote, então eu tô usando minhas pernas, e por aí vai. Então, o processo de emagrecimento e de hipertrofia, ele acontece ao mesmo tempo para as pessoas. Por isso o resultado é tão rápido, né? Não é aquele emagrecimento que você vê que a pessoa só emagreceu e não tem músculo. Então, provavelmente, quem chega lá acima do peso, ele emagrece e quando sai aquela capa ali de gordura, me perdoe, desculpa, eu não tô quebrando o estúdio, eu tô querendo quebrar o estúdio, mas quando sai aquela capa de gordura, o corpo ele tá bem moldadinho embaixo. Isso é real, né? Isso é real. A outra coisa nós temos algumas modalidades acontecendo dentro da Olimpo hoje, né? Hoje nós somos muito mais um complexo esportivo do que qualquer outra coisa. Sim. O nosso carro-chefe, o nosso principal é o CrossFit. Então, a gente tem CrossFit de 5 da manhã até 8h30 da noite. A gente tem funcional para crianças, né, e para adolescentes. E a gente está abrindo agora o funcional para a melhor idade, né? Eu não vou falar idosos, não vou fazer isso. Mas assim, para a melhor idade, né, para a maturidade. E também temos as aulas geminadas, que a gente chama, que são aulas específicas de ginástica e de levantamento de peso olímpico. Então eu quero só fazer LPO, que é peso, é carga, é barra mesmo, eu quero só ficar no peso, eu sou cargueiro, né? Eu venho da muscula, eu quero continuar ali, pá, não sei o quê. É o LPO. Ah, eu quero ginástica, eu quero flexibilidade, eu quero me pendurar, eu quero virar de cabeça para baixo. São as aulas de ginástica. Então a gente tem isso hoje também. Então a gente tem algumas modalidades acontecendo ao mesmo tempo. A gente vai parar por aí? Não. A gente vai aumentar, a gente vai ampliar. Só que a nossa questão é sempre o espaço físico, né? Sim. Tanto é que nós estávamos na Gleba B, ali, a gente passou 2 anos ali, ficou pequeno, fomos pro 2 de julho agora. Acabou de fazer 1 ano, já tá quase pequeno de novo. Então, a gente está tentando otimizar. O meu objetivo é, dentro da própria Olimpo, colocar também uma ilhazinha de musculação. Para que as pessoas não precisem buscar em outros espaços, né? Tem ali, então hoje eu venho fazer musculação, mais tarde eu venho pro CrossFit, porque acredite, a gente tem várias pessoas que fazem 2 aulas no dia. Sim. Várias pessoas. De manhã eu vou pra musculação, de noite pro CrossFit, de manhã eu vou pro CrossFit, de noite pro Jiu-Jitsu, de manhã eu vou pro CrossFit, de noite eu vou pro futevôlei. Muita gente. Então assim, porque o seu corpo se adapta a tudo. É muito mais fácil. A tendência do nosso corpo é inércia, né? Sim. Por isso que engordar é mais fácil. Tô mentindo, Jéssica? Sempre não. Mas quando você entra no hábito do exercício físico, que se torna um vício bom, você quer mais também. Tem que cuidar também para não lesionar. Mas assim, é muito mais fácil porque o seu metabolismo ele acelerou e você consegue manter uma constância ali de físico. Mas o que a gente tem de pessoas praticando 2, 3, 4, 5 modalidades não tá nos gibis. Agora você falando isso, eu fiquei um pouco assim porque ele faz tudo. Sim. Ele faz o funcional, faz a musculação, faz a ginástica, faz isso, faz aquilo outro. E aí você tem hoje, assim, eu tenho um cliente que para mim é referência, eu colocaria ele no odó. Você tem esse cliente? Rapaz, eu tenho alguns clientes assim, porque eu vou te dizer. Eu fui atleta de voleibol, depois eu fui atleta de luta, né? E aí eu treinava, porque eu queria lutar MMA, né? Só que começou a me machucar muito, eu parei, porque aquilo ali machuca, que só. Então eu treinava jiu-jitsu, muay thai e boxe. Era um sofrimento, minha irmã, porque a pessoa fica desta finura. É tudo muito intenso. Hoje, eu tenho vários alunos que treinam CrossFit, que você sai, né, buscando o ar para respirar, e logo em seguida botam um kimono e vão fazer jiu-jitsu. Você já fez uma aula de jiu-jitsu? Meu filho pequeno faz, né? Filha, deixa eu te falar. É uma coisa de louco, porque você só de kimono ali, você tem uns... E aí quando que você sua, ele vai pra 3 quilos a mais. E tem que estar com o kimono o tempo todo. Então, imagine, você tá ali, é como se você estivesse com um colete, é muito movimento, é muita força que você tem que ficar fazendo isometria. E eu tenho vários clientes que fazem CrossFit e Jiu-Jitsu no mesmo dia. Eu tenho vários clientes que todos os dias fazem musculação e fazem CrossFit. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Eu tenho vários clientes que fazem CrossFit de manhã e à noite vão pro futevôlei. Várias pessoas assim. Porque também, qual é o legal do CrossFit, né? Surge uma coisa nova, o povo joga dentro do CrossFit. Sim. Surge uma coisa nova, joga dentro do CrossFit. Então, o CrossFit, ele sempre tá ficando diferente. Então, por exemplo,
Hoje a gente tem uma quantidade de exercícios que está ali abaixo do guarda-chuva do CrossFit, né? Amanhã, tiro ao alvo. Apareceu uma competição, vira parte do CrossFit. Flecha, apareceu, vira parte do CrossFit. Natação, bicicleta. Hoje as competições a nível nacional, mundial também. Tem, dentro da competição, você tem prova de bicicleta, prova de tiro, prova de natação, prova de mar, prova de stand-up, de canoa, de não sei o que, de tudo. Então, em tese, são as pessoas mais bem condicionadas do mundo a fazer qualquer modalidade. São as pessoas que praticam CrossFit, porque é modalidade mista de treino, MMT. Então, tudo que você conseguir imaginar de esporte pode ser colocado dentro do CrossFit. Show, né? Show. E o que ela citou é verdade. Eu tenho a maioria dos pacientes, né? E fazer mais de uma modalidade. A primeira é o CrossFit, já está inserido e faz CrossFit, musculação e ainda corrida. Às vezes coloca no fim de semana. Esses três são muito conjunto assim. A galera geralmente é CrossFit, musculação e corrida. CrossFit, musculação e corrida. Isso quando o povo não faz um longão de corrida de 10 km e vai correndo pro box. Aí chega lá, depois de correr 10 km, pra fazer a aula. Eu fico impressionado, juro pra você. Mas, Jéssica, Estamos criando monstrinhos. a nutrição, hoje aquela moda também é moda de comer aquelas dietinhas, aquelas marmitinhas e não comer nada. O que é que você diz para uma pessoa que tem, né, tem aquele no seu inconsciente que não pode engordar porque treina muito, que treina, que precisa se manter e abre mão de prazeres, de felicidade, inclusive de até adoecer. Pessoas que sua estima, os seus hormônios baixam a ponto de você ter uma depressão, uma tristeza, um desprazer com a vida, porque o corpo só olhar no espelho é interessante. Queria que você falasse, como especialista desse emagrecimento, já que você tem uma clínica de emagrecimento. Sim. E eu confesso, né, que para mim, como nutricionista, né, esse tem sido minha principal preocupação, né, é conseguir direcionar o meu paciente para que ele entenda que restrição não é a solução. Para que ele entenda que não é não tendo prazer. Porque assim, a nossa vida é momentos, né? E eu digo sempre, a comida ela tá inserida em tudo. Aqui a comida, buffet Lilás, gente, vamos comer aqui. Perfeito, Então, maravilhoso, com tentação, inclusive. Está inserida em tudo. E aí a gente precisa ter esse cuidado, né? Sim. A forma de a gente se portar ao paciente, explicar para ele o que é uma mudança de estilo de vida. Então assim, a maioria dos pacientes quando chegam ao consultório acham que é só eu nunca vim aqui antes porque eu sempre tive medo, porque se fala em emagrecimento, saúde e qualidade de vida, é cortar tudo, é comer tudo que é ruim, é não socializar. Então assim, não é dessa forma que funciona. Tudo na nossa vida é equilíbrio. Eu costumo dizer que a gente se perde no dia a dia, principalmente pela acessibilidade. Então assim, no passado, não tão distante, eu digo que na minha infância, né? A gente não tinha acesso a refrigerante, pizza. Hoje a gente pega o celular, a gente recebe tudo em casa. A acessibilidade fez com que a gente consumisse mais, o que não é saudável. É sobre a exceção vira regra. Isso. E aí eu digo, mas Nutri, eu faço conta com meu paciente no básico. Pão. Ai, meu Deus, eu sou apaixonada por pão. Os pacientes já abrem a porta, entrando no meu consultório e falando, não tire meu cuscuz. Não tire meu pão. E não tire meu pão. Não tire meu vinho, gente. Ai, eu sou apaixonada. Então, assim, os pacientes já entram com esse medo da restrição. E aí eu faço conta, eu falo, vamos lá, tu come quantos pães no dia? 2, café da manhã e à noite. Tu já calculou quantos pães você come no mês? Quantos pães você come no ano? E se você colocar o pão só 2 vezes na semana, você deixou de comer pão? Não, mas ele deixou de ser a regra da sua alimentação. Sim. O pão, ele vai te dar uma energia, mas os nutrientes, o que seu corpo precisa estar nutrido. E isso muda pra gente, se a gente é criança, se a gente é adolescente, a gente mulher, quando vai amadurecendo, preparo da menopausa, a gente pra maturidade. Gente, uma pessoa, né, na maturidade, aí que a gente fala na terceira idade, ela consegue hoje viver melhor e com mais qualidade. Um estudo mesmo estava mostrando, eu estava lendo a semana retrasada, mostrando que um idoso de 60 anos que faz exercício físico, ele tem um comparo metabólico de um jovem de 20 anos sedentário, entre aspas, né? Mas imagine esse metabolismo de um jovem de 20 anos.
Você acredita na compensação, não na restrição, mas que isso, a compensação de não comer o pão uma semana, mas tomar um cálice de vinho, um exemplo, não comer o feijão todos os dias, mas no sábado comer a feijoada? Mais ou menos assim. Vamos lá. Vou contar Eu os digo, anos. como eu não sou a Nutri a favor de retirar tudo, né? Tanto que agora eu fiz uma última especialização de nutrição comportamental. Comida é muito mais comportamento. Mas o que é nessa nutrição? Então, Explica é muito aí. mais a forma de como a gente se comporta em relação à comida. Então, o que está por detrás do eu comer, né? Por que eu sinto vontade de comer exageradamente? O que é isso? Eu tô com vontade de comer um chocolate hoje. Eu como um bombom. O que foge do meu controle? Eu comi uma caixa de bombom em um único momento. Entendi. O que está me faltando para alimentação se é a minha fuga? E aí, quando a gente, lá na amnese, né, que é quando a gente começa a conversar com o paciente, a gente começa a entender esses furos, o que mais come, o porquê. Então, tem o emocional. Hoje, o nosso emocional fala muito mais forte sobre as nossas escolhas. Tem a questão da desorganização pela rotina. Então, meu objetivo é só o trabalho. Eu não tenho tempo de ir ao supermercado. O que é que eu faço? Eu compro biscoito, eu compro suco de caixinha, né? Eu digo até hoje pelos próprios alimentos. Antigamente, a gente fazia uma feira, comprava uma fruta, ela até ficava 15 dias. Hoje, se a gente compra de manhã, se vacilar, à noite a gente já perdeu. Ela amadurece muito rápido. Então, as pessoas não conseguem tempo de estar ali ao supermercado. Então, assim, o que eu digo? Você não precisa tirar o seu feijão. Se você ama comer arroz e feijão, e é a comida mais completa do nordestino. Mas é cultural, é nosso, arroz, o feijão, né? A carninha. Mas o que acontece? Por que eu vou fazer o meu feijão com charque, calabresa todos os dias, usar temperos industrializados que são ricos em sódio? Eu consigo melhorar. O feijão e arroz tem uma composição nutricional fantástica, mas aí eu não preciso incluir tudo isso, então eu não preciso cortar. Mas existe o hábito, então assim, das pessoas às vezes não consumir, porque leva a refeição para o trabalho, não gosta de esquentar o feijão no micro-ondas, aí pede para retirar, a necessidade, se vem com alguma queixa, eu sinto muito estufamento, eu tenho muitos gases, aí a gente precisa fazer uma retirada de alguns alimentos para depois voltar a incluir. Mas restringir não, e existe também a escolha, ó, para mim é mais tranquilo manter assim, porque eu quero uma coisa prática, então eu quero comer só os legumes, o que eu faço para suprir a necessidade de nutrientes, já que a gente está tirando um? Então, assim, o que eu posso incluir que tenha ferro, né? Uma quantidade tão boa, igual do feijão. Qual é a combinação que eu posso fazer? Então, eu digo sim para todos os meus pacientes, a gente pode tudo. A gente só precisa tudo com equilíbrio, a gente precisa se encontrar nesse equilíbrio, né? E a gente precisa se policiar. Então, quando a gente tem um planejamento alimentar, eu costumo dizer que é um mapa, né? Se eu saio daquela rota, eu sei como é que eu vou voltar. E quando você faz de forma aleatória, você não sabe como retomar. A preocupação do se permitir. Então, assim, trabalhar, aí entra a nutrição comportamental. A entender que o fim de semana eu me permitir, mas eu tenho que voltar para minha refeição saudável no próximo momento. Que não é porque eu fugi uma alimentação, hoje eu acordei, comi o pão que meu dia inteiro eu posso comer alimento que está fora do meu planejamento, alimentos que vão nutrir o meu corpo. Então a gente vai desenvolvendo essa consciência. Existem ferramentas específicas também para a gente utilizar em determinados momentos, é entender desde como o paciente ganhou peso, né? Para a gente poder desconstruir aquela imagem, né? Entender os momentos que come, porque come com ferramentas mesmo que a gente vai utilizando conforme as consultas para ele ir criando um novo hábito, um novo comportamento, que a gente sabe que não é fácil. A gente vive uma vida, então imagina, né? Que eu lá com os 24, né? E foi um boom, vivia já anos numa rotina e falou assim, preciso incluir alguns alimentos que eu não consumia, né? Então, coisas básicas, que não é só sobre comida. Então, a hidratação. A hidratação a gente precisa, inclusive para a construção de massa muscular. Lá a gente tem um exame que ele dá até para manter a homeostase, né? Cálcio, sódio, potássio, magnésio, todos esses eletrólitos aí presentes que a gente precisa ajustar. Então, assim, sono. Então, as pessoas só ligam a comida, né? Mas o sono, a hidratação é algo muito, muito importante. A hidratação vai eliminar toxinas, vai ajudar a gente a se manter saciado, né? E aí é que entra esse equilíbrio com a alimentação, principalmente
eu digo sempre aí na maturidade, pra gente trabalhar na prevenção de Alzheimer, muitas coisinhas assim a nível de vitaminas, a nível de suplementação, né? Que ajuda a melhorar a cognição, que é algo que a gente se preocupa muito, né? Isso aí, quando a gente vai chegando à maturidade, a agilidade do pensamento, todo esse contexto que a gente vai trabalhando. E hoje o CNCast está especial, não só pelas convidadas, mas também por esse buffet maravilhoso do Buffet Lilás. Casamentos, formaturas, qualquer evento, é só entrar em contato através do Instagram, @BuffetLilás. E você já sabe da qualidade, já conhece. Há 20 anos aí a Buffet Lilás, realizando sonhos em Camaçari. O que é que você fala da alimentação para a mulher que esteja na menopausa ou próximo, pós-menopausa? Né? E quero que você fale também de atividade física para essa mulher na menopausa e pré-menopausa. Os hormônios, né, principalmente da gente mulher, eles, a gente sabe, né, TPM, né, é sensibilidade, é irritabilidade, é vontade do doce, é uma fome, nem a gente se entende. Eu costumo dizer que com essas alterações hormonais nem a gente se entende. Quando a gente chega no processo aí da menopausa, é onde a gente começa a não ter produções, né, de hormônios. E aí o que é que faz? Nosso corpo, ele trabalha tudo por compensação. Gente, nosso corpo é uma máquina fantástica. Né? A gente tem o poder sim de colocar ele para trabalhar conforme a gente quer, mas a gente precisa ficar atento aos sinais e trabalhar também de forma preventiva. E aí, assim, o que o corpo faz para compensar a deficiência hormonal? Tenta buscar sinalizador da gordura. Então a gente começa a ganhar peso, né? Eu digo que nessa fase a gente, sem mudar a dieta, sem nada, a gente pode ganhar 4 a 5 quilos assim brincando. E é assustador. Né? Então, a mudança do perfil comportamental para a gente mulher, porque a gente começa a ter mais gordura. Então, a gente muda até realmente o formato do nosso corpo na menopausa. Então, assim, é de extrema importância a prática, principalmente do exercício, porque a gente começa a ter baixa da massa muscular. E isso para a gente além de baixar o metabolismo, favorecer o ganho de peso, o ganho de gordura, tem a questão da nossa, realmente, né, estrutura corporal que muda, né, e isso impacta muito, mexe muito com a autoestima, né, então assim, é de extrema importância. E aí é que entra os ômegas, né, hoje existem suplementos que contêm Boraprim, né, óleo de prímula, óleo de borragem, várias coisas que a gente consegue utilizar, alimentos para que minimizem esse impacto. Insônia, então a gente começa a ter dificuldade para dormir, porque o corpo tenta buscar sinalizar, hormônio um é sinalizador com o outro, então começa a buscar essa sinalização, aí vem o sono, vem a própria questão de cansaço, fadiga, né, a questão de a gente ter aqueles principais sinais até de como se fosse depressão, porque bate uma tristeza, né, que é surreal. Então, assim, a gente modula esses hormônios através do alimento e sem contar junto com a prática de atividade física, que vai modular a serotonina, a dopamina, a ocitocina, e as mulheres, ela conseguem ter um resultado fantástico. Eu tenho um case de sucesso, eu costumo dizer, porque ela é tão certinha, assim, que ela tem 65 anos, né? 65. Eu tenho, na verdade, 2 pacientes, assim, que me chamaram muita atenção, né? Que elas são certinhas. Quando ela chegou super cabisbaixa, triste, porque ela disse que sempre foi muito vaidosa e que quando ela chegou em um ambiente de academia, a primeira coisa que as pessoas falaram, pra quê? Você não vai conseguir. Já passou da idade, né? Então, assim, que ela não iria conseguir. Quando ela já chegou cabisbaixa falando assim, me disseram que eu nunca vou conseguir, mas eu vim aqui porque eu quero escutar da profissional. E aí, assim, ela já eliminou mais de 10 quilos, ganhou massa muscular, né? Autoestima, segurança. Então, assim, ela sabe o que é se transformar? Eu digo que eu fico cada mês que ela vem certinho ao consultório, evoluiu no treino, né? Então, evoluiu no treino, consegue treinar certinho, tem um resultado muito positivo no contexto geral, como ela falou assim, eu não imaginava que executar algumas tarefas do dia a dia, o cansaço, a fadiga, o raciocínio mesmo de, sabe, de realmente a cognição ser reduzida e melhorar em diversos aspectos. Então, assim, o caminho é a alimentação, é nutrir o corpo com o que ele precisa, é praticar exercício físico. Eu tenho outra paciente mesmo que ela chegou ao meu consultório, ela tem 58 anos, através de um hepatologista, porque ela estava com os marcadores do fígado em 130, 150, por quê? Porque ela não ia para academia com vergonha, porque também chegou lá e as pessoas diziam que ela não ia conseguir pela idade, e ela tomando chá para emagrecer. Então, assim, não é só usar o chá,
que chá eu uso, aí é que entra o período, né? A preocupação de dosar, as combinações. E aí ela queria reduzir. Não, eu nunca tive essa gordura abdominal e de um tempo pra cá eu não como realmente, não tenho alimentação ruim, desregrada, mas os efeitos da menopausa, né? A longo prazo, sem aquele tratamento adequado, sem a nutrição adequada. E aí a gente, em 2 meses de consulta, graças a Deus, a gente colocou os marcadores do fígado ali nos valores de referência. Ela conseguiu reduzir já quase 10 centímetros de região abdominal, né? Já perdeu peso, então assim, ela é outra pessoa. Então a gente tem, principalmente no processo da menopausa, é muito importante esse acompanhamento. Então, a menopausa é uma fase, não tem outra palavra, né? É terrível para nós mulheres. Na verdade, a gente sofre toda uma vida com essas questões hormonais. Por quê? Todo período pré-menstrual e de menstruação muda completamente a forma como o nosso corpo funciona. Então, falando de treino especificamente, eu tava vendo até um vídeo, acho que foi ontem ou foi antes de ontem, uma comparação. Uma mulher correndo na esteira no período menstrual e um homem correndo. O homem, ele é constante. Ele não tem variação de hormônio. O homem não sofre variação hormonal. A mulher, ela tem 2 dias antes ali, uma semana antes da menstruação, que é o período de TPM, né? Que a gente chama. Sim. Os hormônios estão de uma forma, então meu treino vai ser de uma forma. Um dia antes de menstruar, os meus hormônios estão de outra forma, então meu treino vai ser de outra forma completamente diferente. No dia que eu menstruo, um dia após menstruação, no dia que a menstruação foi embora, então um dia eu vou estar mais cansada, o outro eu vou estar morta, no outro eu vou estar extremamente potente porque eu tô no pico, no outro eu vou voltar pra minha normalidade. Então isso todos os meses. Todos os meses. Quando a gente chega e a gente não entende, né? Poxa, hoje eu tô tão cansada. Ai, pô, hoje eu tô daquele jeito, sem ter tomado nada, sem tomar pré-treino, sem nada. Hormônio é vida, né? Nosso corpo funciona todo à base de hormônio. Então, hormônio é vida. Existe para as mulheres que estão na menopausa as reposições hormonais, mas isso aí é um tratamento médico, né? Não nos cabe. Então, depende muito do perfil da mulher e para onde os hormônios dela foram. Mas, em geral, com alimentação e atividade física, falando de um público amplo, a gente consegue resolver ou pelo menos amenizar os sintomas. O que é que significa a menopausa no corpo feminino? Significa que vai diminuir musculatura. Sim. E diminuir musculatura significa que tudo vai mudar. Porque quanto mais músculo você tem, melhor a sua vida é. Mais longevidade você tem. A gente não passa a vida toda treinando pra ficar bonitona, gostosona. A gente passa pra ter músculo. Porque o músculo que mexe com o meu metabolismo. Então, se a minha musculatura diminuiu na minha menopausa, a minha gordura vai aumentar, a minha energia vai diminuir também, vai mexer com o meu sono, com o meu apetite, com a minha libido também, porque todos os meus hormônios vão estar alterados. O que é que a alimentação adequada e a atividade física fazem? Compensam isso daí de forma positiva. Então a gente coloca esses hormônios no lugar. Porque quando eu vou para atividade física, eu libero serotonina, dopamina, adrenalina. Então uma série de hormônios que conseguem ali já não estarem sendo secretados da mesma forma, né? Então ele não está sendo jogado nas correntes sanguíneas da mesma forma. E o exercício físico força isso. Para além de estar diminuindo ali o acúmulo nas regiões específicas de gordura. Então são nos flancos, no glúteo, nas coxas, que é onde, aqui nas costas, que é onde nos incomoda e que é onde é uma praga para retirar. Então é muito difícil. Então os acúmulos são nesses locais específicos para o período de menopausa. E aí você tem treinos específicos para essas mulheres, a menopausa, fazendo já o mexão dela, tá? Existe esse treino no CrossFit, né? Sim. A gente, assim, ó, não tem um treino específico, uma turma específica para esse público. Mas é muito difícil de você não conseguir nos treinos, no dia a dia, não atingir esse objetivo. Por quê? O treino ele é muito intenso por si. Então a queima já é muito grande. O que é que a queima muito grande faz? Faz com que o meu metabolismo acelere. Então se todos os dias eu tô queimando nesse nível, o meu metabolismo vai acelerando. Eu canso de ouvir os meninos saindo e as mulheres também saindo do consultório, falando assim, eu tô com meu metabolismo de 17 anos, 16 anos, se achando. Por que isso? Porque nada tem a ver com o externo. Tem a ver com o interno. Né? Os índices eles não são externos somente. Eles são internos. Então, é como o meu metabolismo está. E o exercício físico ele faz isso. Dentro do CrossFit a gente é muito potente. É muito potente. Você sai encharcado de suor porque você tá ali trabalhando em cima do seu metabolismo o tempo todo.
Então isso daí, no período de menopausa, se eu pudesse falar essa mensagem para todas as mulheres menopausadas, todas as mulheres que estão na menopausa, vão na Olimpa, a gente dá 3 aulas experimentais gratuitas para nos conhecer melhor. Isso é importante de falar, claro. Tá? Por quê? Porque assim, ó, eu não acredito em você ir para um lugar, fez uma aula, no dia seguinte você tá todo dolorido, você não sabe o que você tá sentindo ali, meu Deus, que caos é esse? Não tô conseguindo me mexer, não tô conseguindo sentar no vaso sanitário. E aí, no outra vez que você for, você tem que matricular. Você não teve uma experiência completa. Então, o que é que eu faço? 3 aulas experimentais gratuitas. Então, basicamente, vai ter na segunda, quarta e sexta, uma semana, ou se você quiser dia seguido, se não sentiu tanta dor. E aí, depois da 3ª aula, você escolhe em qual plano você vai ficar. E eu nunca aconselho a pessoa a fazer todos os dias. Tá? No início. Não faz todos os dias. Não falo isso. Porque assim, se você vem de sedentarismo ou você vem de não costume, o que é que vai acontecer com você? Você vai fazer uma semana e você vai ficar tão dolorido que você vai criar ódio da modalidade ou do exercício físico, vai dizer, eu não consigo fazer exercício físico. Não é que você não consegue fazer exercício físico, é que você não estava condicionado a isso. E até para você começar, tem que ser de uma forma adequada. Eu não tenho, seria muito leviano da minha parte falar assim, não, faz todos os dias, você bota pra quebrar. Não vou fazer isso. Se é uma pessoa que já vem do exercício, que já é atleta, ok. Mas se é uma pessoa comum, que é o meu público principal, eu não posso fazer isso. Então a gente oferece 3 aulas experimentais gratuitas, que é pra conhecer melhor. E para as mulheres que estão entrando na menopausa, que já estão na menopausa, sejam muito bem-vindas, porque eu prometo que a gente vai tratar com muito amor e muito carinho, e que a gente garante também que a prática do exercício e a constância do exercício vai trazer os resultados positivos. Falando nisso, você falou muito da massa magra, né? Da massa do músculo. O homem tem vai perdendo a virilidade, e uma das coisas que o homem vai perdendo é a força, né? Então você diz que com uma atividade física voltado para a força, por exemplo, vamos falar do sexo masculino, né? Essa reposição da massa magra, isso, essa autoestima do homem, a virilidade, como vive de virilidade, isso traz. Aí o que é que você fala do homem? Vamos falar também, Nutri, do homem na maturidade, né? Dos processos hormonais e da perda de força do homem. E quero que vocês falem um pouco do homem maduro, tá? Tanto na mortalidade quanto na... Com o homem acaba sendo um pouco mais fácil, né? Porque o homem, ele é lotado de testosterona no corpo. Então, os homens, eles dão um estímulo mínimo e o resultado é máximo. Então, mesmo numa idade avançada, o resultado para homem, se você pegar e colocar um homem e uma mulher na mesma condição, com a mesma alimentação, o resultado dos homens vai ser muito mais rápido, por conta dessa presença de testosterona muito forte, muito grande no corpo. Então, o que acontece para os homens eu sempre aconselho os homens principalmente fazer o CrossFit aliado com a musculação na idade avançada, porque o treino resistido, que é o treino de força, ele promove um ganho muscular muito mais rápido para o homem na idade avançada. Então, sim, eu acho que precisa do treino de condicionamento, né? Mas dentro do CrossFit, por exemplo, a gente tem as etapas do treino. Mobilidade, aquecimento, aprenda uma habilidade nova que é skill, força, todos os dias, e o treino propriamente dito, que varia o treino. Então, diga. Só quero tirar uma dúvida. Você me fala do homem, que ele precisa da musculação, da força, para ele fazer a reposição do que vai perdendo. Aí você antes tinha falado da mulher, que também. A mulher tem a gordura e que precisa de um treino diferenciado por conta para perder essa gordura. Perfis completamente diferentes. Diferentes. Então, por exemplo, se chegasse hoje uma mulher na menopausa, um homem numa idade avançada, lá no meu balcão eu ia falar, você mulher vai fazer 3 dias de CrossFit e 2 de musculação. Você homem vai fazer 3 de musculação e 2 de CrossFit. É um perfil completamente diferente. Porque o homem, ele consegue, com esse estímulo, né, diferenciado, ganhar uma musculatura muito mais rápido. E a mulher, por outro lado, ela faz um acúmulo de gordura muito maior. Então ela precisa queimar, ela precisa acelerar o metabolismo, enquanto o homem precisa aumentar o treino resistido, que é o treino de força. E aí você teria duas, por exemplo, 2 programas de nutrição, de alimentação. Eu queria que você fale. E você orientaria, né, 2 tipos de pré-treino, suplementação. Eu queria que você falasse da suplementação para um homem de 55 anos e a suplementação e alimentação para uma mulher de 55 anos. Vamos lá. Por via de regra, né, homem tem mais força. Tá? Então, justamente porque pela alta demanda da testosterona. Mulher também tem?
Tem, mas é mínimo comparado ao homem, que o perfil de testosterona de homem é referência a 800, de mulher é muito baixo, né? Então, o que acontece? Tanto que valores de referência a nível de gordura e massa muscular é diferente. A mulher, ela tem no seu padrão a referência maior em gordura, é quase que o dobro do valor de referência para a mulher em relação ao homem. Então, assim, tem referências que falam que a mulher chega a 32%, que é o máximo permitido, o homem é 19% de gordura. Massa muscular, homem, e a mulher é o mínimo. Então, assim, é uma diferença muito grande justamente pelas questões hormonais. E óbvio que existe, né, essa questão de identificar a individualidade mesmo, por isso que dosar hormônio é importante. Então, às vezes tem, principalmente nos homens, os homens não entendem quando falam assim, mas Nutri, você vai precisar dos exames laboratoriais. Eu já vi homens de 20 anos com testosterona de 70. Sim. E já vi homens de 60 e eu brincava, você ainda faz filho, viu? Com a testosterona no teto de 800. E tipo assim, sem suplementação, né? Sem extra-hormônio, nada, né? Sem fazer reposição. E aí, o que acontece? Só que você compara. Por exemplo, esses 2 pacientes mesmo, é o extremo. Você compara a vida de um que teve lá atrás. Então, assim, esse cara de mais de 60 anos vivia, né, rural, come coisas naturais. Então, sempre ele diz a lida do plantar, do colher. Ele tem estilo mais músculo e estilo de vida. E de um, né, jovem que tem uma alimentação totalmente errada. Então, assim, se eu como muito fast food, se eu tenho alimentação rica em carboidrato, o que acontece? Hormônio precisa de gordura boa. Eu subo a gordura ruim e baixo a gordura boa, que por via de regra a gente tem o HDL, que a gente fala que é a gordura boa porque participa desses processos. Então, ele pode ser jovem como for. Se ele tiver com colesterol alto, o HDL lá embaixo, ele tem deficiência de testosterona. Então, assim, por isso que é diferente o tipo de alimentação também para homem e para mulher, né? Porque a mulher, a gente sempre tem mais facilidade de ganhar peso, de ganhar gordura, porque na nossa referência a gente sempre tem, o corpo vai solicitar isso mais, né? Até pelas nossas características, né? Aí de perna, então a gente precisa ter essa concentração de gordura maior. Mas aí a gente vai trabalhando, e é incrível que no treino, e aí Janine pode falar que dependendo dessa qualidade hormonal da alimentação, a mulher ela tem tanta força quanto o homem ali, né? E ela pode treinar mais forte que alguns meninos, muito mais forte, independente da dose de testosterona, porque a gente acredita que a mulher não tem força no treino. Porque você treina para ter força, no caso, mesmo tendo uma testosterona. E o que faz a gente ter força? Massa muscular. Massa muscular que dá tonicidade ao corpo, estrutura. O que é que faz a gente falar assim, aquele idoso é durinho? Massa muscular. Se eu não tenho massa muscular, eu não tenho firmeza, eu tenho disposição, eu tenho dores em tudo que é corpo, porque a gente não consegue ter essa estrutura. Então, assim, a gente precisa produzir, né, construir, eu digo sempre, massa muscular. Eu gosto de brincar com os pacientes, digo, o que determina quanto tempo a gente vive é quanto de massa você tem. Vamos correr atrás de construir isso, e é assim. É mesmo. Acredito realmente nisso. É desse jeito. E a muscular, medicina já fala, a massa muscular. A massa muscular. Tudo é regulado pelos músculos, respiração. Tudo. Nossos órgãos têm músculo, coração. O coração, é um músculo. Que, coração, pulmão. A gente não tem ideia, por isso que ela falou assim, nosso corpo é show. É sensacional. Cada dia que... ontem eu fui fazer um exame, conversando com o médico, né? Quando ele perguntou o que eu fazia, ele fez assim, velho, se eu tivesse que fazer outra profissão hoje, seria nutrição. Sabe por quê? Porque todo dia é uma coisa nova. Vocês nunca ficam entediados. Muito legal. Eu digo, mas a gente fica desesperado, porque todo dia a gente tem que estudar, a gente não pode parar de estudar, porque o nosso corpo humano é uma caixinha fantástica. Muito. E é por isso que dose, suplementação, né, impacto de treino, que tipo de treino, com especialista a gente consegue tudo. Eu digo que o nosso motor, ele trabalha conforme a gente quer. Então a gente pode ter aquele motor turbo mesmo na maturidade. E aí, o que é que vocês falam do álcool? Assim, eu vou tomar um até. A dose do resveratrol. Quero falar que se ele é bom ou ruim, gente. Eu vou tomar um vinho pra falar. Vamos tomar um vinho? Eu sou apaixonada pelo vinho esses dias. Foi na segunda-feira. Eu postei, né? E aí eu falei assim, minha dose de resveratrol. Teve um paciente que comentou, eu sei que é vinho. Mas Então, assim, eu sou apaixonada por vinho, né?
Eu costumo dizer que tudo na dose certa é permitido, né? A gente consegue, é o que a gente usa para socializar, né? Ele tem propriedade sim, então a gente tem o Resveratrol. Lógico, não é porque tem propriedade que eu vou tomar 2, 3, 4 litros ou beber todos os dias. Eu digo, entre o medicamento e o veneno, a diferença é a dose. Exatamente. Somente essa. Mas aí eu brindo o vinho, brindo a vida e amo. Sou apaixonada e recomendo. Aquele cliente que diz assim, olhe pro... Não tire meu vinho, não tire meu happy-hour da minha cerveja, que tá prescrito pelo meu psiquiatra, que eu tenho que tomar. Rapaz, crossfiteiro é um bicho que bebe, viu? É sério? Muito. Isso aí eu não sabia não, hein? Muito. E assim, por quê? Por quê? Por causa da comunidade. As pessoas se tornam muito amigas e aí estão confraternizando o tempo todo. Então, por exemplo, eu tenho aula lá de domingo a domingo. Domingo a domingo. Então, todo sábado, terminou a aula, o povo quer sentar, está uma carne dentro da Olimpo, na Vem rua. cá. Vou começar a frequentar. Não, eu já tô... É loucura, Carlos, minha. Carlos, olha pra aí. Tem happy-hour, é? Tem. E aí o povo quer assar uma carninha, quer pedir comida, quer ficar lá dentro, quer beber uma cervejinha. Domingo a mesma coisa, né? E eu faço das palavras delas minhas. Eu acho que é muito da dose. Então, a galera bebe lá, por exemplo, no sábado, no domingo tá todo mundo treinando normal de manhã. Se hidratando. Né? Se hidratando muito. E eu, particularmente, eu tava vendo um estudo, não lembro onde foi também, sobre o efeito do álcool no corpo feminino. Sim, né? sim. Isso me impactou de uma forma que até agora eu tô traumatizada. Porque, assim, é completamente diferente. O álcool leva, eu não lembro exatamente, assim, tipo, 5 dias pra sair do nosso corpo. Isso mesmo. Aí eu tô aqui, bebi hoje, só daqui a 5 dias que vai sair do meu corpo, mas se eu beber amanhã, isso vai se multiplicando e eu tô lascada. Resumindo, porque assim, álcool desidrata. Então, se eu estou treinando pra ter um tônus muscular maior, eu não vou conseguir. E ainda, a depender da qualidade da bebida e do que é que eu tô bebendo, muito carboidrato, que não é um carboidrato de uma fonte boa, barriguinha, gordurinha. Então, assim, perigo à vista. O que é que eu digo sempre? Optem por beber bebidas alcoólicas que não sejam com o nível de carboidrato tão alto. Então, assim, o vinho é uma excelente opção, os destilados são opções também, né, melhores, mas também a dose, é a dose mesmo, é pra socializar, é pra comemorar, mas não é pra tomar uma grade de cerveja, uma grade e meia de, entendeu? E assim, tem uma coisa legal acontecendo agora, um fenômeno mercadológico acontecendo, que são as cervejarias fazendo as cervejas que são com baixo teor de carboidrato. Isso daí tá salvando as vidas. Já tem, eu, particularmente, eu adoro cerveja. Já tem cerveja, mas eu não vitamina D. Opa, aí, que beleza. Então, assim, a gente busca esses caminhos pra poder estar comemorando, confraternizando, mas pra não prejudicar tanto o resultado. Porque a gente não bebe uma cerveja, não bebe 2 cervejas, bebe até o... Né? E aí, o que acontece com isso? Pra compensar isso, é prejuízo. É o que eu digo, cerveja ninguém consegue tomar uma, né? Não existe. Não existe. Agora, você me falando isso da socialização, você tá me dizendo que hoje um centro de cross, tá? É um ambiente que quebra o modelo de uma academia que você vai só para treinar. Você pode ter uma área social onde seus clientes, a comunidade, aquele coletivo socializa. Então, aquela pessoa que, por exemplo, não tem uma vida social fora, trabalha, vai para casa, ele pode fazer um social. Então, isso vai de contra 100%. A realidade do Pilates, que você entra e sai, você vai da academia tradicional, que você não pode nem comer alimento. Na verdade, eu não conheço nenhum lugar que tenha esse senso de comunidade tão forte quanto o CrossFit. É mesmo. Inclusive, esse termo dentro da atividade física foi criada dentro das academias de CrossFit, o senso de comunidade. A base da CrossFit é a comunidade. Lá dentro da Olimpo, isso acontece tanto. Na Olimpo da Gleba B a gente tinha uma cafeteria dentro, né? Acabou que quando mudou, ficou lá. Na estrutura nova não tinha ainda, mas eu tô fazendo uma reforma agora para abrir de novo. A gente vai abrir uma janelinha e vai abrir pra rua. Então a gente vai ter tanto pra dentro quanto pra fora. Você lembra? Você chegou aí na época, pronto, ela conheceu lá. Então a gente vai abrir tanto pra dentro quanto pra fora agora. Uma cafeteria, pra ser petisco também, pra ter happy hour, com comida saudável, com café, com pré-treino, né? Com pós-treino pras pessoas. Por quê? Existe uma demanda muito alta disso. As pessoas saem do trabalho na correria e querem, né, ter um lugar pra sentar pra comer, mas também se demanda da resenha.
né? O pós-treino, o pessoal fica sentado na nossa área de convivência e quer estar tomando um suco, quer estar tomando água de coco, quer estar comendo uma salada de fruta, ou a própria cerveja com teor de carboidrato baixo, né? E não tem. Aí eu falei, surgiu aqui uma possibilidade, então eu tô fazendo uma reforma agora, concluindo a reforma já, pra reinaugurar a nossa cafeteria, que Porque é o Olímpico Gourmet. é chato você estar falando de atividade física, de treinos, com um ambiente onde ninguém tá falando isso. É. E aí você não faz essa troca, essa aí divisão. o pessoal quer ficar ali aí você consegue. trocando, exatamente. E agora fala da bebida alcoólica da senhora. E é muito importante, né? É o que... essa parte mesmo que Janine citou sobre o tempo que o corpo leva para excretar o álcool. Então, o que acontece? Mais uma vez, é importante frisar. Nosso corpo é uma máquina fantástica. Álcool, o que ele faz com o nosso corpo? Teoricamente, quando a gente não fala só de inflamação, né? Sim. Ele acaba trazendo prejuízos. Ou seja, se a gente beber demais, a gente se embriaga ali. É tóxico, né? Justamente. Aí o que o corpo faz? Muito inteligente, gera uma resposta inflamatória. Tanto que, quando a gente toma uma cervejinha, a primeira coisa, toda hora quer ir ao banheiro. Toda hora a gente quer ir ao banheiro. Sim. O que acontece? Desidratação. Só que quando eu me desidrato, eu perco magnésio, zinco, tudo sai na urina. Eu acabo perdendo massa muscular. Então, assim, o excesso de bebida, ele atrapalha total, não só o resultado da hipertrofia, né, de construir músculo, porque as pessoas também confundem construir massa muscular ou hipertrofiar. A definição muscular é independente também da quantidade de músculo de você ter músculo. Construir massa muscular é uma coisa, hipertrofiar é outra. É diferente, não sabia. Isso é. Então, assim, pra gente ser saudável, as pessoas falam assim, eu quero treinar. Esses dias eu recebi mesmo um paciente que ele falou assim, eu quero ganhar massa, mas, olha, eu não quero ficar aqueles caras marombados, não, que eu não tenho mais idade pra isso. Eu fui explicar a diferença de construir músculo e hipertrofiar, né? Então, é importante também, né, a gente entender. E aí, o álcool, ele gera esse processo inflamatório. Então, o primeiro ponto é esse, é sobre a inflamação. Aí, o segundo ponto é sobre a questão do tempo que leva. Então, se eu sextou, sábado e domingo com bebida alcoólica, eu nem coloquei pra fora aquilo. Uma semana e já tô de novo. Não deu tempo. Por isso que a minha orientação é, gosta de tomar, né, uma bebida alcoólica? 15 em 15 dias tá tranquilo. E sempre com muita água acompanhada. E isso aí. O estudo comprova, para cada um copo com álcool, 2 de água. Se você se hidrata... Miga, 15, viu, miga? Eu tenho paciente que falou assim... Miga, 15 dias. O paciente falou assim, você sabe o que eu gostei desse negócio de se hidratar? De tomar um copo de cerveja e 2 de água. Eu falei, o quê? Acabou a ressaca na minha vida? Não sinto dor de... Porque a ressaca é desidratação. Exatamente. Então, assim, quando o paciente percebe que tem benefício pra ele, ele executa. Ele percebe a diferença no corpo. Oxe, eu bebo de dia, domingo, segunda, eu vou trabalhar, porque antes parecia que passou um trator em cima de mim. Então, já quebra a ressaca. Então, essa hidratação ajuda. É muito importante, porque já que o álcool desidrata, a gente vai promovendo, a gente impede que isso aconteça, a desidratação. E aí, também a questão do que? Eu digo sempre, gente, a qualidade da bebida. Vai escolher um vinho, olha lá, né? Fermentado de uva. Ok, alguns vai ter um conservante porque precisa, mas o fermentado de uva, açúcar, tarará, tarará. Evita esses açúcares adicionados. É o teor de carboidrato, porque quando a gente bebe, o que acontece? O corpo vai priorizar excretar o que vai trazer prejuízo pra gente. Então, o que você come não é metabolizado. Por isso que a gente engorda quando bebe. E a gente tem até mesmo o que a gente chama de fome social, sabia? É uma das novidades que a nutrição comportamental me fez ficar clara. A fome social. Ou seja, Giza pediu um petisco, eu vou comer porque você pediu. A gente não percebe. E bebendo é assim e comendo, mesmo. bebendo É e comendo, assim bebendo e mesmo. comendo. E a gente não percebe. Quando vai ver, a gente comeu tanto. É a fome social. Fome social, gente. E isso pra mim fez coisa. assim. E realmente a gente vai pra uma festa, toda hora a gente todo tá na mesa, a gente tá comendo. Então a gente precisa estar atento. Então não é o que é proibido, mas a forma que eu tenho que consumir aquilo atenta ao meu comportamento. Então nada diz assim, eu vou beber como se não houvesse amanhã. Não existe amanhã, existe depois. Como existe. Meninas, chegamos ao final. Olha como ele tá lá, o meio que já tá ali, já apagou o relógio, já apagou o relógio. E gostaria que você deixasse uma mensagem para essa comunidade, esse coletivo de pessoas que estão na maturidade e querem iniciar sua vida, sua qualidade de vida, seu autocuidado. E quero que de vocês deixem uma mensagem para esse público
dentro das... que eles não se sintam tão assim ofendidos, né? E olha assim, deu uma depressão, uma ressaca moral. Na verdade, o que acontece? Hoje nós somos um dos países que mais envelhece no mundo. Então, a expectativa de vida do Brasil é uma das maiores do mundo. Isso significa que a gente está cuidando melhor da nossa saúde. O que eu desejo para esse público, o que eu desejo para mim, que a gente possa envelhecer, mas que a gente possa envelhecer com qualidade, com dignidade, podendo usufruir de tudo que a gente sempre quis usufruir. Então, para isso, a gente precisa estar saudável. Então, a gente não pode entregar os pontos. Essa sensação de entregar os pontos, ela é muito ruim, porque ela tira muitas possibilidades que ainda estão vivas na nossa frente. O nosso pedido, nosso chamado, acredito que o meu, enquanto à frente de um negócio de esporte, o de Jéssica, enquanto de nutrição, é o pedido para que deem uma chance para vocês mesmos, de acreditar e de perceber que pode muito mais longe, mesmo depois de pensar que já não pode mais. Então, minhas portas estão abertas, né, para receber com todo amor, com todo carinho, e que a gente possa acreditar cada vez mais em nós, cada vez mais no ser humano, e que a gente possa se cuidar e transformar a nossa realidade todos os dias. Isso mesmo, né? Eu costumo dizer aos pacientes que chegam na maturidade no consultório que essa é a melhor hora para você se redescobrir, se reencontrar e saber o potencial que você deixou lá atrás. Então, se as mulheres têm um corpo transformado, se sentem melhores do que quando tinha 30 anos. Então, por exemplo, eu estou com 36, eu me sinto melhor do que quando eu tinha 24, que eu estava acima do peso, eu tinha problema de saúde. Perfeito. E olha que eu estou atingindo a maturidade, né? Estou me preparando aí que nos 40 a gente já comecei a ter perda de massa muscular, por isso que a gente precisa potencializar o exercício, mas a gente se reconecta. O segredo da alimentação e do exercício físico nessa etapa é a gente viver mais e melhor e com qualidade. A qualidade que a gente tem nessa idade, né, no fator da maturidade, é surreal. Então, assim, hoje eu fico feliz também ver quanto mais, né, tem sido estimulado isso para a maturidade. Então, é contado quando você vê assim, muitas publicações falando de pessoas que começaram a treinar com 60 anos, de mulheres que transformaram o corpo com 60, né, que começaram a praticar essas modalidades de exercício e ter uma vida transformada. Então, é nítido a força, né, o vigor, a virilidade mesmo que a gente fala em ter, né, a potência em executar movimentos, né, em executar como levantar, o caminhar, que a gente sabe que existem muitas pessoas que têm dificuldade na motilidade. Então, assim, quanto mais você constrói massa muscular, mais força você vai ter, mais resistência. Então, assim, a gente que consegue determinar, né, o nosso prazo de validade. Então, a gente pode potencializar isso aí, né, sempre executando o dia a dia, construindo, quebrando esse tabu de que nada pode. Então, a gente pode um vinho, a gente pode uma cervejinha, a gente pode um salgadinho, né, a gente pode comer tudo, mas sempre com equilíbrio, né? Cuidar do nosso tempo é essencial. Perfeito. Chegamos ao final de mais um Sendcast, que tem que ser outro, né? Todo mundo que eu digo, gente, uma hora não é pouco pra gente falar sobre esse assunto, essa abordagem. Vamos voltar. Muito obrigada. Vamos, obrigada. Gente, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.